Uma semana após o incêndio que destruiu o Shopping Popular, os lojistas recomeçaram os trabalhos ou recomeçaram os trabalhos em um lugar improvisado. Tem imagens? Enche a tela pra gente. Eles estão em duas pistas da Avenida Carmindo de Campos. A nossa equipe esteve lá hoje de manhã e acompanhou a mobilização dos lojistas que estão esperando por uma decisão. Para onde ir? Vamos ouvir. Eu separei dois trechos da entrevista feita pelo Rafael com uma lojista que está em uma barraca improvisada em frente ao antigo Shopping Popular. Vamos ouvir o primeiro trecho. Sim, essa tragédia que teve, né? Então nos afetou em todos os sentidos, não só eu, como todos os lojistas, né? Mas o que nos move é a união, conforme vocês podem ver, que está todo mundo empolgado, cada dia é um dia diferente. Não tem como a gente sair de casa e falar assim, como que vai ser hoje? A gente não consegue saber, mas hoje mais do que nunca a gente já está nos organizando, tendo um espaço para quando chegar todos os dias ter aquele espaço provisório, né? Até enquanto a gente aguarda aqui o resultado daqui dos órgãos públicos para ver onde que realmente nós vamos ficar, se é no estacionamento, se é no complexo aqui Dom Aquino, mas a atividade não pode parar, até porque a gente tem família, tem filhos e as contas ficaram, né, amigo? Os boletos não queimaram. Vamos ouvir um segundo trecho dessa entrevista, veja. Eu espero, né, que os órgãos públicos, Estado, município, o Ministério Público, olhe com carinho para todos nós, porque se a gente não precisasse, a gente não estaria aqui exposto ao tempo com os nossos filhos, com os nossos amigos. Então, assim, a gente pede o apoio da sociedade em geral, da Baixada Cuiabana, dos órgãos, né, dos poderes políticos, olhe com carinho, a gente só quer trabalhar, e continuar a nossa vida como era antes do acontecimento aí, do incêndio. Enche para mim a tela mais uma vez com imagens da mobilização ali na Avenida Carmindo de Campos, feita pelos lojistas. Quem está lá ao vivo é a repórter Marcela Vasconcelos. A nossa equipe acompanha desde a semana passada. A primeira mobilização foi na sexta-feira da semana passada, quando os primeiros lojistas montaram suas barracas improvisadas. Hoje a quantidade já é bem mais significativa por aí, né, Marcela? Bom dia, Trindade. Exatamente isso. A quantidade já é bem significativa, como você destacou. De sexta para cá, há uma organização, inclusive aqui, já tem os números das barracas também aqui no asfalto. E esses números eram ali onde ficavam os botes desses lojistas que estão aqui de forma improvisada, ocupando aqui boa parte da Carmindo de Campos. E hoje, Trindade, uma outra novidade foi a liberação do estacionamento, uma medida para tentar também facilitar o acesso dos clientes. E a nossa equipe esteve aqui mais cedo conversando com o presidente Misael e ouvindo o presidente sobre essa decisão do Ministério Público, que se posicionou contrário à instalação dos lojistas aqui no complexo Dom Aquino. E eles disseram que são contrários à decisão do Ministério Público, é embasada pelo fato de ser um espaço público e não poderia então ser usado para fins particulares, privados. Vamos ouvir o que disse o presidente Misael diante do posicionamento do Ministério Público. A gente respeita qualquer pronunciamento, qualquer decisão do Ministério Público e a gente participamos de uma reunião na sexta-feira. Saiu todo mundo acordado que seria feito os encaminhamentos. Inclusive o próprio Ministério Público participou, mas depois a gente viu essa decisão, a gente respeita e agora estamos aguardando o prefeito municipal de Cuiabá encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal de Cuiabá para que possa ser aprovado em regime de urgência a liberação do espaço provisório, até porque é o seguinte, a gente precisa realmente desse espaço, não é por vaidade, não é por ego, nós precisamos do espaço para o pessoal ressurgir das cinzas. O governo estadual está disposto a ajudar na questão emergencial do provisório, está disposto em ajudar na questão do capital de giro para os associados. A prefeitura está disposta a fazer todo um processo de poder, questão social, questão de capital de giro, projeto de lei para a Câmara, tem aqui acompanhado todo o processo nosso. Tanto os deputados estaduais quanto os federais, vereadores, a gente tem recebido a solidariedade, todos colocando à disposição
na questão de emenda para ajudar. O governo federal ontem sentou conosco através do senador e ministro Fábio, ele esteve presente aqui. Essa semana tem uma reunião em Brasília com 2 ministérios, tanto o Ministério da Fazenda com o ministro Haddad e também tem com o Ministério das Pequenas Empresas, com o Márcio França, tudo acompanhado pelo ministro Favro, e a bancada federal também vai estar nos acompanhando nessa situação. A solidariedade, ela é evidente e também são muitas as tratativas, mas diante dessa indefinição momentânea, eles estão aqui se organizando e muitos deles já também nessa ansiedade por essa definição o mais breve possível. E sobre esse assunto, o presidente Misael disse à nossa equipe que num prazo de 10 a 15 dias eles já devem estar instalados, e sobre esse prazo vamos ouvir mais uma vez o presidente Misael Galvão. Daqui, se finalizar tudo essa semana, 10 dias, nós estamos instalados no provisório. De 10 a 15 dias nós vamos estar instalados no provisório, com toda a estrutura, com barraca, com cobertura, com tablado no chão, tudo pronto para trabalhar. Presidente, em torno de 600 empresários voltam à ativa ou existe um número menor, um número que vai chegar próximo aí de quem vai conseguir voltar por agora? Voltam todos. Nós estamos trabalhando, recuperando emocionalmente as pessoas. Um abalo desse, tem pessoas que não saíram nem de casa, a gente tem associado que não saiu de casa, tem associado que não teve coragem nem de vir aqui. E teve um associado, um amigo meu, que pediu para mim, ele pelo menos ver de longe. Eu falei, você está preparado para ver, meu irmão? Você está preparado? Ele falou, estou preparado. Ele foi lá, viu no sábado, passou mal, o sábado inteiro passando mal. Então, tipo assim, é um abalo psicológico, é um abalo emocional. Então a gente precisa realmente da mão amiga de todo mundo, toda a sociedade, poder público, tudo junto, porque agora é um contexto de uma tragédia que não abala só você perder a mercadoria, você abala a sua família, você abala o seu emocional, abala a estrutura da pessoa. Então precisa nesse momento oração e apoio da sociedade e do poder público. E olha, Trindade, como você pode ver, a gente vai mostrar aqui como é que está a rotina. As barracas improvisadas, né? O guarda-chuva ali, a sombrinha sendo usada para proteção solar, cada um aqui dando o seu jeito de se proteger. Muito calor hoje na capital mato-grossense, umidade relativa do ar preocupante, e a gente vai mostrando para vocês como é que eles estão se organizando aqui. E as pessoas passam de carro, Trindade, e eles chamando mesmo para que venham consumir os produtos. E eu vou pedir para o Daniel mostrar também os números aqui improvisados no asfalto, identificando, olha lá, passando o protetor solar. É uma situação de indefinição crítica e eles aqui tentando, como você muito bem falou, os boletos eles não queimaram, Trindade, e eles tentando aqui sobreviver diante dessa situação e usando da criatividade, do jeitinho mesmo para conseguir continuarem aqui as suas vendas. E como você pode ver, meu amigo, na sexta-feira eram de 6 a 10 barracas e hoje aqui já vários lojistas instalados aqui na Carmindo de Campos, aguardando essa definição de onde ir e até lá, lutando aqui pelas suas vendas para não pararem, Trindade. Aqui a sobrevivência é a palavra de ordem, meu amigo. O bom, Marcelo, é que muitos tinham estoque, né? Muitos tinham estoque, então um estoque que não estava no shopping, e eles conseguiram mobilizar esse estoque e improvisar essas barracas para o atendimento ao público na Avenida Carmindo de Campos. E uma dúvida, Marcela, como está o trânsito na Avenida Carmindo de Campos com esse bloqueio parcial para a recolocação das barracas? O trânsito está intenso, Trindade. A gente tem aqui a equipe da CEMOB também a todo tempo orientando, um trânsito intenso, mas o que a gente percebe também é uma solidariedade dos motoristas. Eu pude perceber eles comprando aqui, chamando, tentando também contribuir, mesmo que rapidamente, ali quando o sinal fecha, mas está intenso o trânsito. Inclusive fica um alerta, né, esse horário de almoço, para quem está nos acompanhando, vias alternativas, ou se passar por aqui, ter essa paciência que por conta aqui dessa situação, o trânsito está bastante comprometido, sim, Trindade. É um transtorno que a gente entende, né? É um transtorno que a gente entende em um momento que a gente precisa prestar essa solidariedade aos nossos amigos trabalhadores e trabalhadoras do Shopping Popular. Esse movimento da Carmindo de Campos que fica prejudicado, já estava prejudicado lá ao lado
do shopping com bloqueio bloqueio de segurança, para que as pessoas não se aproximassem da estrutura, e agora tem as barracas na Carmina de Campos. Uma vez, Marcela, uma pessoa falou isso no jornal, eu não lembro quem, então não vou tentar arriscar porque eu posso ser injusto. Mas alguém disse o seguinte, olha, o tempo da vida é diferente do tempo da burocracia. E isso é verdade. Essas pessoas estão há uma semana aguardando por uma decisão. E aí, meu amigo e minha amiga, é muito fácil decidir do escritório. É muito fácil decidir do gabinete. Agora, essas pessoas estão há uma semana aguardando por uma decisão. Ah, vamos para o ginásio, vamos para o estacionamento, vamos para cá, vamos para lá. Ah, e é muito fácil de ir lá dizer, ó, não pode não. Ah, o campo de futebol é de uso público. A sociedade está disposta a colaborar. É muito infeliz esse posicionamento. Na minha opinião, é uma opinião minha aqui, tá? Eu achei infeliz esse posicionamento do Ministério Público. Porque lá do gabinete fala, não pode usar o campo porque é de uso público comum. O momento é de solidariedade. O momento é de estender a mão. Quantas pessoas não são alojadas em ginásios de esporte? O Ministério Público, lá em Várzea Grande tem um ginásio lotado há anos. Foram lá? Quando famílias foram retiradas de um residencial e colocadas provisoriamente em um ginásio, esse provisoriamente se estendeu. Aquele ginásio lá não é de uso comum, público. Não consigo entender esses pesos e essas medidas. O que essas pessoas tinham queimou, foi destruído. Ah, mas são pessoas jurídicas. Há uma associação que foi criada para a legalização. A gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade. Porque muitos, Trindade, mas lá tinha gente que tinha 6, 8 lojas, minoria, meu amigo. 1 ou 2 tinha mais de uma loja lá, o resto lutou a vida inteira para construir aquela lojinha lá. Para arcar com aquela lojinha que foi completamente destruída. Algumas eram apenas mostruários, ok, mas muitas, principalmente aquelas de assistência técnica, tinham um estoque ali, em algumas caixas de celulares, de aparelhos eletrônicos, produtos que foram completamente destruídos. Então, o impacto é gigantesco e o boleto do estoque montado fica. A pessoa vai ter que pagar e se não pagar, ela não vai poder ligar lá e dizer, o estoque pegou fogo. A empresa não está nem aí, meu irmão. A empresa não está nem aí. Então, é preciso ter um pouco mais de sensibilidade. Marcela Vasconcelos está por lá. Marcela, eu estou vendo um pessoal da CEMOB por aí. Existe uma sinalização avisando as pessoas que transitam pela Carmina de Campos quanto ao bloqueio? Existe sim, Trindade, toda a sinalização aqui nas redondezas e eles também estão posicionados ali no início, mais para o meio e aqui onde as barracas estão sinalizadas, orientando, pedindo, como você disse também, a cautela dos motoristas, né, para questão da velocidade. Eu vou pedir para o Daniel virar aqui, Trindade, porque o estacionamento, para mostrar, ele foi disponibilizado hoje para facilitar também o acesso dos clientes, as compras e a todo tempo a solidariedade é uma marca muito forte. Aqui a nossa equipe, por exemplo, aqui fazendo o trabalho e eles ofertando, Trindade, o guarda-chuva para que a gente fique mais confortável e consiga mostrar, pedindo para mostrar a situação, para mostrar para os clientes virem aqui, prestigiá-los, consumir, porque eles estão numa situação onde estão fazendo de tudo para atrair mesmo essa atenção e para terem condições de venda. Então eles ficaram muito agradecidos com a questão do estacionamento aqui que está disponibilizado.
improvisado, e a própria CEMOB orienta aqui os motoristas para que tenham paciência, para que tenham cautela, porque é uma situação muito crítica e eles estão aqui por necessidade mesmo de arcar com as suas contas, com as suas famílias. Então a gente também percebe aqui uma colaboração da CEMOB, uma orientação aos motoristas, melhor dizendo, e um sentimento de solidariedade e de união. Muitos dividindo as barracas, e a maioria com que eu conversei aqui, Trindade, narrou que não tinham estoque, que esses produtos que você vê aqui foram adquiridos, né, com solidariedade de familiares para que eles pudessem retomar o mais rápido possível as suas vendas.